nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja com vocês. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Meu querido irmão e minha querida irmã, bom dia. Dando continuidade às nossas reflexões diárias, nesse domingo, dia do Senhor, da 22ª semana do Tempo Comum, dia 30 de agosto, último domingo do mês vocacional. Na próxima terça-feira, 1º de setembro, nós damos início ao mês da Bíblia, o mês da Palavra de Deus. E a Palavra de Deus hoje vem nos pedir para que nós possamos pensar mais nas coisas de Deus e não nas coisas dos homens. E o Evangelho que nós vamos refletir hoje é o Evangelho de São Mateus, capítulo 16, versículo do 21 ao 27. O Senhor esteja com vocês, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus começou a mostrar aos seus discípulos que devia ir a Jerusalém e sofrer muito da parte dos anciãos, dos sumos sacerdotes e dos mestres da lei, e que deveria ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Então Pedro tomou Jesus à parte e começou a repreendê-lo, dizendo: Deus não permita tal coisa, Senhor, que isso nunca te aconteça. Jesus, porém, voltou-se para Pedro e disse: Vai para longe, Satanás. Tu és para mim uma pedra de tropeço, porque não pensas as coisas de Deus, mas sim as coisas dos homens. Então Jesus disse aos discípulos: Se alguém quer me seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga, pois quem quer salvar a sua vida, vai perdê-la, e quem perder a sua vida por causa de mim, vai encontrá-la. De fato, que adianta o homem ganhar o mundo inteiro, mas perder a sua vida? O que poderá alguém dar em troca de sua vida? Porque o Filho do Homem virá na glória do seu Pai, com os seus anjos, e então retribuirá a cada um de acordo com a sua conduta. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meu querido irmão e minha querida irmã, este Evangelho de hoje é a continuação do Evangelho de domingo passado. Domingo passado, Jesus reúne os seus discípulos e ali pergunta a eles quem eles achavam que era o Filho do Homem, quem era Jesus. E Pedro responde: Tu és o Filho de Deus vivo. E Jesus lhe disse: Feliz és tu, Simão, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está nos céus. E hoje, continuando com seus discípulos, Jesus anuncia a sua paixão, morte e ressurreição. E ele diz que deveria ir a Jerusalém e ali sofrer muito por parte dos sacerdotes, dos anciãos e dos mestres da lei, e que deveria morrer e ressuscitar no terceiro dia. E Pedro toma Jesus à parte e diz: Que nunca te aconteça isso, Senhor, que Deus não permita tal coisa. E Jesus responde com uma palavra muito dura: Vai para longe de mim, Satanás. Tu és para mim uma pedra de tropeço. Queridos irmãos e queridas irmãs, esta atitude de Pedro talvez se justifique. Pedro não só tinha a certeza, como a convicção que Jesus era o Filho de Deus. E por ser Filho de Deus, ele não deveria morrer. Pedro achava que Jesus deveria ser um rei pacífico, nacionalista, que vinha restaurar aquele povo de Israel. E esse pensamento de Pedro que nós acabamos de ouvir, às vezes, queridos irmãos e queridas irmãs,
acontece com cada um de nós também. Muitas vezes nós vamos na missa e depois saímos da missa e fora da igreja começamos a pensar nas coisas do mundo. Ou ainda às vezes estamos na missa e o nosso coração está voltado para as coisas do mundo e não meditamos a palavra em nosso coração. E Jesus, hoje nos ensina o caminho para ser seus discípulos e discípulas. Para seguir a Ele é preciso renunciar a si mesmo, tomar a cruz para segui-lo. Muitas vezes nós não somos capazes de carregar nem a nossa própria cruz. Achamos um fardo pesado. E Jesus, Ele não só carregou a cruz de cada um de nós, como foi crucificado para salvar toda a humanidade. E Jesus continua nos seus ensinamentos, Ele diz que quem quiser salvar a sua vida, vai perdê-la. Mas quem perder a sua vida, por causa dele, vai encontrá-la. Perder a vida, que Jesus quer dizer para nós hoje, não necessariamente nós temos que passar pelo martírio, mas nós precisamos viver as bem-aventuranças, ter uma vida pautada no caminho do Senhor, ter um coração do bom samaritano. Enquanto dois religiosos, um levita e um sacerdote, vê o homem caído no caminho, passam à frente e nem olham para aquele homem. Enquanto que um samaritano, um estrangeiro, ele viu, sentiu compaixão e cuidou dele. É isso que Jesus pede para cada um de nós, para que nós tenhamos compaixão do nosso próximo, porque muitas pessoas necessitadas estão à nossa frente e no nosso caminho e precisa da nossa ajuda, não só as ajudas espirituais, mas também qualquer outro tipo de ajuda, principalmente nesta época em que nós estamos vivendo, do desemprego, muitas pessoas passando necessidade. É isso que Jesus pede para cada um de nós, que nós esteja sempre disposto a servir ao próximo, assim como Maria. E nós temos um exemplo muito próximo de nós, que é Santa Dulce dos Pobres, uma freira baiana que não se conformou em viver só dentro de um convento em sua vida de oração. Ela arregaçou as mangas e saiu para cuidar dos pobres, dos necessitados, dos marginalizados e dos enfermos, como pede o Papa Francisco, uma igreja em saída. E Jesus, ele nos diz ainda que de fato, que adianta o homem ganhar o mundo inteiro, mas perder a vida. Porque o Filho do Homem virá na glória do seu Pai, com os seus anjos, e então retribuirá a cada um de nós de acordo com a conduta de cada um. Por isso, queridos irmãos e queridas irmãs, depende da nossa conduta, do que nós fazemos aqui na terra. Nós precisamos renunciar a tudo aquilo que nos afasta do caminho de Deus, principalmente renunciar ao pecado, porque a vida eterna o Senhor nos prometeu para cada um de nós, dependendo da conduta de cada um de nós. E eu gostaria de lembrar ainda e pedir a vocês que nesse momento nos acompanham através das redes sociais para ler o capítulo, ler o segundo livro de Macabeus, o capítulo 6 e 7. E ali nós vamos encontrar realmente a razão da nossa fé, de confiar no Senhor e acreditar no Senhor, porque Jesus Cristo é o Senhor do tempo e da história. Santa Dulce dos Pobres, rogais por nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.
O Senhor esteja com vocês, Ele está no meio de nós. Com a intercessão de Nossa Senhora Aparecida, Rainha e Padroeira do Brasil, São Brás, padroeiro da nossa paróquia, todos os santos padroeiros de nossas comunidades, Santa Dulce dos pobres, abençoe-nos o Deus amor, que é Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Meu querido irmão e minha querida irmã, tenha um ótimo e abençoado domingo e uma abençoada semana pela frente. E glorificai o Senhor com vossa força. Vamos em paz e o Senhor nos acompanhe. Graças a Deus.